Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra. Então, vamos lá para a nossa aula 31.1, começando sobre período composto, a primeira parte de período composto. Então, um assunto bem agradável que vocês vão relembrar e vão falar, nossa, eu quero bastante exercício sobre isso aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui a estrutura do período composto, a sintaxe das orações coordenadas, tipos de orações coordenadas sindética. Opa, o que é isso, amada? Relaxa. Calma, com calma. Cultura, olha o que nós temos aqui. Qual é a reflexão, né? O girino é o peixe do sapo, o silêncio é o começo do papo, o bigode é a antena do gato, o cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo. A galinha é um porquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do porco. A cegonha é a girafa do ganso. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é o cavalo sem rede. O tartaruga por dentro é a parede. O potrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. Então, olha só, nós temos aqui um texto, né, uma poesia, que você percebe a melodia. Olha só, poesia, eu rimando poesia, aqui. Melodia. Ó, de Arnaldo sede, Antunes. parede, zebra, seiva, né? Ganso, manso. Sempre a música, a questão das rimas, né? Das combinações de sons. E aqui ao lado nós temos uma imagem que está relacionada com este poema. Quais, né, que você consegue identificar aqui? Isso, quais falaram vários animais. Aí você vai identificando. Lá no início, falava do quê? Do girino. Consegue ver o girino dentro, na imagem? Você consegue ver o cavalo, a zebra, galinha, dentro da imagem? Então, vamos lá. Você tem que fazer essa comparação. Então, saindo daqui, vamos para o nosso tom de conversa. O texto do ex-integrante do conjunto Titãs, Arnaldo Antunes, chama atenção por alguns aspectos relacionados a seguir. Então, nós temos a questão da sintaxe, né? A estrutura da oração, ou seja, das orações. Temos aqui que ele usou a sintaxe período simples, que a gente estudou, né? Que a gente fez em aulas anteriores, o período simples, quando contém apenas uma oração. Opa! E temos lexos, né? Palavras também simplificadas, simples, também uma linguagem simples. A sonoridade está relacionada à questão das rimas, né? Da aliteração, da assonância, né? Repetições de sons, tanto vocálico, das repetições de sons consonantais. E qual seria a definição relacionada à questão científica? Não há, né? Porque aqui são depoimentos de uma pessoa que é leiga, né? Não, que não fala da questão da parte técnica, específica, tá bom? Então, comentando sobre isso, né? Então, esse conjunto de características aproxima-se da linguagem infantil. E o enunciado procura enxergar a realidade do ponto de vista da criança. Isso aqui já está afirmando para vocês. Qual a intenção do compositor? Né? Aí, vamos botar só um pouquinho. Ó. O potrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactéria no meio da cultura. Então, aí você faz a releitura e tenta responder esse questionamento, né? Qual é a intenção do compositor da cultura, desse poema? Belezinha? Reflitam aí.
E vamos para o nosso sobre o autor. Olha aqui, ó. Quem foi, quem é, o que traz aí Arnaldo Antunes? Olha só, vocês já viram essa imagem? Conhece esse rapaz? É um compositor, cantor e poeta brasileiro. Suas obras literárias estão inseridas na literatura contemporânea brasileira. A poesia de Antunes apresenta um caráter verbo-voco-visual, pois ali a palavra, som e imagem. Assim, sua poesia é extremamente visual, possui traços concretistas. Seus textos poéticos exploram o quê, pessoal? E ali foi um exemplo, né? Eles exploram a musicalidade, a estranheza e a plurissignificação. Uma de suas obras mais famosas é o livro As Coisas. Se ficou curioso, tá aqui, ó. Aí só o nome... E a da obra de Arnaldo Antunes. Então, saindo da parte da poesia, né, da conversinha, e vamos lá para a sintaxe, o período composto, né, parte 1. Deliciosamente praticando aqui. Vamos falar sobre esse período composto, para ver se vocês lembram. Olha lá, período composto é aquele constituído por duas ou mais orações, vocês já falaram isso, já falamos sobre isso, é o amor, Zezé de Camargo e Luciano. Ó, E eu aí? não vou negar que sou louco por você. Eita. Tô maluco pra te ver. Canta aí, gente. Eu não vou negar, o meu pai é eterno. Cantei, ó, é a música. Período composto, gente, é aquele constituído por duas ou mais orações. E aí eu encontro aqui, olha, eu não vou negar que sou louco por você. Então aí você percebe que eu tenho as formas verbais, né? Aqui, vou negar é a locução verbal e sou louco. Ó, num período aqui, ó. A primeira oração, eu não vou negar. E a segunda oração, que sou louco por você. Viu só? Então aí nós temos o período composto. Exato. Quando apresenta mais de uma oração, percebe? Tá certo? Naquela nossa aula de frase, oração e período, nós colocamos lá os exemplos, né? E agora vem a parte do período composto mais detalhado. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. E aí o que nós temos? Período por coordenação. Exatamente, esse período composto por coordenação. A pílula eletrônica é importante no diagnóstico de diversas formas de câncer, mas não permite a visualização completa de determinadas áreas. Então, vocês que já conseguem identificar a oração, o que é necessário para ser oração? A presença de verbo, não é isso? Então, vamos identificar Vamos lá. os verbos. Então, aqui, a pílula é... Aqui nós temos é... Aí depois, é importante o diagnóstico de diversas formas de câncer, ok? Mas não permite, Olha aí. ó, a visualização completa de determinadas áreas. Então, aqui, olha o texto, esse período longo, mas apenas apareceu o quê? 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho o quê? Orações. 2 orações. Então, o período é o quê? Composto. Tá bom? Esse período aqui é composto. E por coordenação? Por que fala que é por coordenação? Porque aqui são as orações são independentes, são livres. Quando eu falo a pílula eletrônica é importante no diagnóstico de diversas formas de câncer, Bom, já passou a informação. exatamente. Mas Não permite a visualização completa de determinadas áreas. Também é outra independente, são coordenadas. Orações independentes sintaticamente, que a primeira não vai depender da segunda. orações coordenadas assindéticas, né? Então observem aqui esse termo. São aquelas que se ligam a outras apenas pelo sentido, sem o auxílio de conjunções coordenativas. Seu Carlos esteve aqui, deixou um abraço para você. Olha só, E aí? então, olha só, o que você tem? É assindética. Não apareceu conectivo, Exato, tá? aqui, Vai ó. ser marcado por quem? Pela vírgula.
Não há necessidade. Seu Carlos esteve aqui, deixou um abraço para você. Ok, não usei conectivo, não usei nenhuma conjunção. Saia, deixe-me em paz. Olha só. Também, cadê a conjunção aí? Não apareceu. Então, por isso que fala assindética, é sem conjunção. Beleza? Sem conjunção, assindética. João lê, anota e discute. Olha aqui o Joãozinho lendo, né? Ele tá lendo, ele faz anotações e discute também. Mas, ó, sempre marcado, né, pela vírgula. E não, marcando pela vírgula e não aparece conjunção. Seguindo. Com toda oração está centrada no verbo ou numa locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou as locuções verbais. Foi o que nós fizemos no exemplo anterior. Olha este aqui. Meu filho quer trabalhar e estudar porque quer ser independente. Então, nós temos aí, Vamos quer contar, trabalhar, né? Olha aí a locução verbal, quer estudar, quer ser. Então, isso daí são as marcas, né? Verbais. Não li o livro, mas farei a prova assim mesmo. Então, ó, li, verbo ler, farei. Então, você já vai identificando, né? Que nós temos aí mais de uma oração, período composto. E elas são independentes. Orações coordenadas. As sentenças ou orações coordenadas são as que, como a própria nomeação sugere, unem-se umas às outras de forma justaposta ou por intermédio de uma conjunção. Aqui, terceiro ano, já muda de conversa, tá? Elas precisam, elas estão ligadas a alguma coisa. Fale a verdade ou não mais conversarei com você. Exatamente, ó. Qual o intermédio aí? Vem intermediário por quem? Pela conjunção ou. Ou, né? Que é uma conjunção o quê? Alternativa. Terceiro ano já sabe disso, né? Choveu porque a grama está molhada. Olha aí, tá até justificando, né? Porque a grama está molhada. Vem que eu te quero bem. Olha só, vem que eu te quero bem. E aí nós temos Ana saiu, mas voltará logo. Então, quando fala justaposta, quer dizer que não aparece conjunção, eu tenho a assindética. Aí, quando fala por intermédio de uma conjunção, eu vou ter a sindética. Aí vai ter a classificação de cada uma. Exato. E aqui, ó, para vocês, ó, a classificação das orações coordenadas sindética. Ela pode dar uma ideia de soma, ó, que é o acréscimo, vai ser aditiva. Se eu quero uma oposição, vai ser adversativa. Ó, o próprio nome já diz, né? Explicativa, explicação. Isso. Aí eu tenho a alternativa, que é a alternância. Também. E a conclusiva, o nome já diz que é uma conclusão. Visual? Somente essas daqui, 5 das coordenadas assindéticas. Tá? Ou sindética, tá bom? Sindética aditiva, sindética adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos conhecer uma por uma, mas muita calma nessa hora. Porque aí vocês vão relembrar depois, pode ser depois da aula, quando vocês tiverem um tempinho, façam uma releitura nas conjunções, tá? Porque nesse momento aqui vocês vão precisar delas. Quais são as aditivas, quais são as adversativas, mas com calma. Olha o exemplo, não só foi descortês, como também culpou quem estava inocente. Como também. Então, aqui, quando você fala como também, e também, mas também. Ó, ideia de junção, de soma. Isso. Então, é sindética aditiva. Não gostava de futebol, nem de andar de bicicleta. Então, duas ações que foram somadas aí, beleza? Então, quando que eu tenho aqui, né, a aditiva da ideia de soma. A Ana caiu e quebrou a perna. Olha aí. Olha só, o ezinho aí. Ana caiu a primeira
oração, né? Aí eu vou chamar de coordenada assindética. Olha só, então aqui eu tenho a primeira oração. Assindética. Oração coordenada assindética. Por quê? Não apareceu a conjunção. Mas a partir da segunda oração, ó, que é introduzida pela conjunção, essa daí sim que vai ser classificada assim. Oração coordenada sindética ou aditiva. Beleza? Certinho? Então vamos que vamos. Agora nas tirinhas, sempre, sempre, sempre. Quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa. Seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Então, na tirinha, você percebe aqui que o menininho, né? Ele vai fazendo, quero levar pouca coisa. Pronto, já passou uma informação. E viajar sem pressa, outra informação. Olha aí. E quem que está iniciando a outra oração? O E. Qual a ideia que está sendo passada aqui? Qual o sentido? Né? De acréscimo de ações? Beleza? Então, está somando, né? As ações. Então, a gente classifica como oração coordenada sindética aditiva. Dá ideias de soma. São utilizadas conjunções coordenativas aditivas, né? Aqui, olha, as aditivas ou as locuções conjuncionais coordenativas aditivas. E aí, aqui nós temos aqueles exemplos das aditivas. E, nem, também, bem como, não só, mas, também, não só como, também, tanto como, não só mas, ainda, não só bem como, assim como. Então aqui são os exemplos que vocês podem encontrar ou que vocês podem utilizar na elaboração das orações e aí encontrando nos períodos, sabendo diferenciar. Principalmente na hora que você está argumentando, né, na sua redação, lá está dissertando, quer dar a ideia de acréscimo, então aqui o quadro para você, né, fazer uso dos conectivos. Isso, oração coordenada sindética adversativa. Aí nós temos aqui os exemplos para os senhores. Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não encara. Se acha o cara, mas não me para. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Aqui no caso sua cara, né, de Pablo Vittar. Nós temos aqui, né, aqui tem a conjunção que dá a ideia de oposição, né? Oposição, você repara, mas não dispara. Você repara, mas não encara. Então, dá uma ideia, o quê? De oposição. Então, usa-se a conjunção adversativa. Trabalhou a vida inteira, contudo, não tem um tostão. Quando eu tenho na primeira frase aqui, trabalhou a vida inteira, o sentido está completo. Aí, contudo, não tem um tostão, esse contudo, qual a ideia que dá? Poxa, se passou a vida trabalhando, qual era a intenção? De quando chegar lá na melhor idade, ter um dinheirinho, uma reserva. Mas o que aconteceu? A ideia que foi passada aqui que não foi oposta, né? De oposição. Por isso que é adversativa. Seguindo. Trata a todos com respeito, mas não com intimidade. Isso é muito importante. Olha importante aí. É o respeito. Vamos embora. Irei com você, porém, prefiro ficar em casa. Olha aí, então você até pode, né, substituir, né? Quando tem a banca cobra, qual a frase, né? Qual o conectivo que eu posso utilizar sem perder o sentido? Então, o mais eu posso trocar pelo contudo, pelo porém, pelo não obstante e assim sucessivamente. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras vagabundo. Aí, quando abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu devia usar desculpas menos criativas. São utilizadas
Conjunções coordenativas adversativas ou locuções condicionais coordenativas adversativas. E aí aqui. seguem os exemplos aqui para vocês. Ó. Agora são as adversativas, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante, ante ainda assim. Por exemplo, quando está lá na frase, mais, fica tão bonita, não obstante. Tá vendo? Aí você coloca entretanto, no porém. entanto. Então, você vai fazendo a troca, porque o comum o aluno sempre repetiu o mais e o porém, mas substitua por essas outras menos usadas. Também fica show. Oração coordenada sindética explicativa. Saímos da aditiva, saímos da adversativa, agora a explicativa. O próprio nome já sugere o que vem pela frente, né? Não consegui ir trabalhar hoje, pois estava tudo alagado. Olha só, então aí, ó. Pois, porque estava tudo alagado. Saí cedo da festa porque precisava dormir. Olha aí, ó. Tá sempre justificando, né? Explicando. Choveu à noite porque o chão está molhado. Viu só? A noite está quente, pois é verão. Então aqui nós temos vários exemplos das orações coordenadas sindética explicativa. Ó, pois, porque, pois. Sempre vai dar aquela ideia de explicação, tá? Primeira oração, oração coordenada, assindética. E aí as demais vem aí como oração coordenada sindética explicativa. E aí como é que a gente prova que ela é explicativa? Aqui é a conjunção. O próprio contexto já diz, mas você prova através das conjunções. Agora essa daqui. Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Olha aí a pessoa conferindo o resultado, uma lista. E essa era muito dedicada. Olha só a vibração. Olha o porquê que ela foi utilizada. Olha só. A justificativa. O esforço, ó. A causa de ter passado. Porque me esforcei por muito tempo. São utilizadas conjunções coordenativas explicativas ou locuções condicionais coordenativas explicativas. Nós temos aqui o que, o porquê, por quanto, pois, né? Na verdade, isto é, ou seja, a saber. Então, olha, vocês aí ó, tem o que? A sindética explicativa. Muito fácil, né? Então, vamos que vamos. Oração coordenada sindética alternativa. Veja que vai aumentando aí. E também o nome já sugere o que vem pela frente. Faça o que o juiz manda ou irá preso. Então, olha só. Olha aqui. Ou. Toda ou. A outra opção que acontece, né? Ou faça isso ou acontecerá aquilo. Exato. Outro exemplo aí. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Eita, ora. Ora. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Olha só aí, ó. Então, quer. Vá para casa agora, ou tomará a chuva. Outro exemplo aqui. Ora chorava, ora sorria. Percebe, pessoal, aqui, olha, falando em alternativa, nós temos aqui, ora, quer, opção, né? Sempre né? vai te dar algo, né? Para você escolher, né? Vai ter uma escolha, você escolhe. A alternativa, escolha. Ou isso ou aquilo. Linguagem verbal não verbal, vai. Ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. Olha só, tirinha, né? Bastante usado aí pelas bancas de concurso. E aí nós temos aqui, né? O exemplo. E presente aqui, ó. Você começa analisando o primeiro quadrinho, né? Olha o quadrinho. O que acontece aí? O Calvin, né? É o Calvin. É. Aí ele vai, arruma a bolinha e tá com taco. Na segunda,
Já está com a bolinha, com certeza ele jogou e já está retornando. E ele fala assim, ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. Quem que vai apanhar, né? Quem é que vai pegar a... Pegaram aí o sentido? Pegaram? Certo. Então, são utilizadas conjunções coordenativas, alternativas ou as locuções conjuncionais coordenativas alternativas. Ou, já, ora, quer, seja, E nem. Fácil. Agora, a oração coordenada sindética conclusiva. O nome já diz, amados. Conclusiva vai dar a ideia de conclusão. E como é que a gente encontra isso na oração? Reprovei na 5ª série. Portanto, não seremos mais da mesma turma. Olha aí, né? Reprovei na 5ª série. Portanto, dá uma ideia de quê? Conclusão, não é isso? Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. A mesma coisa eu poderia trocar, né? A conjunção de cima pela de baixo ou vice-versa. Ela fez um belíssimo trabalho, portanto, será contratada. Reprovei na 5ª série, por isso não seremos mais da mesma turma, viu só? Não vai alterar o sentido na oração. Isso. Nós presenciamos o acidente, seremos, pois, chamados para depor. Viu só? Aí o pois presente aqui na função conclusiva, vezes marcado pela vírgula. Penso, logo existo. Olha logo aí, dando a ideia conclusiva. Você não terminou a lição, não irá, pois, brincar. Olha aí o pois novamente marcando com a ideia de conclusão. Beleza? Mais um pouquinho aqui nós temos, né? Aqui do menino maluquinho. Vamos ver aqui. A situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, energéticas, imediatas. Ele, bate na mesa. Por isso, eu peço calma. Ele já está falando que nem os políticos na TV. Olha aí, olha lá o por isso, né? Tem a história para você interpretar o contexto, mas aí tem o que nós precisamos ali. São utilizadas conjunções coordenativas, conclusivas ou locuções conjuncionais. E aí nós temos aqui os exemplos, né? Logo, pois, portanto, assim, por isso, de modo que, por consequência, por conseguinte, desse modo e consequentemente. São alguns exemplos aí de conjunções conclusivas. Aí faz o questionamento. Será que se eu pegasse outro elemento coesivo, né, outro conectivo, encaixasse ali no por isso, perderia o sentido? Ó, de modo que eu peço calma. Ou, portanto, por consequência, por conseguinte, desse modo eu peço calma. Olha a vibração, ainda fica zen, né? Ele vê que nos 2 primeiros quadrinhos já fica agitado. No primeiro ele começa a falar, depois ele já se empolgou demais. E aí ele conclui, né? Calma, controle, subcontrole. Então, amados, terminamos aqui essa parte e vamos lá, vamos ver da hora de produzir. Trabalhando gênero. Nós temos aqui, né, uma produção diferenciada, que agora vocês vão pesquisar expressões populares, exatamente. Vai lá, converse com a sua tia, converse com os seus familiares, né, de algumas expressões populares e também coloque o significado. Aqui, neste exemplo, qual a expressão popular que se encaixa com essa imagem? Vamos lá, será que é com pulga atrás da orelha? Ele está desconfiado? Será que é botar a boca no mundo, né, ou no trombone, fazer revelações? Será que é carne de pescoço?
Temperamento difícil. Casa da mãe Joana, aquele lugar sem organização, todo mundo entra e sai, faz o que quer. Colocar contra a parede, será? Né? Ou encostar na parede também, é você encurralar alguém, né? Você acuar alguém. E aí colocar o carro na frente dos bois. Ou se precipitar, né? De tomar decisão. Pois né? é, então essa imagem está relacionada a qual dessas questões aqui? E aí, conhecem? então você, amadinho, né? Você vai criar, vai fazer uma relação, você pode também desenhar. Mas como eu sou uma pessoa bem bacaninha com vocês, né? Ó, essa imagem está ligada aqui à boca no mundo, ou a boca no trombone. Para todo mundo. Exatamente. Então, você, além dessas expressões, outras que não estejam aqui, você vai fazer uma ilustração e vai colocar o significado, tá bom? Com a pulga atrás da orelha, como que você desenharia? Vamos colocar uma orelha de cantinho. Vamos lá, vou tentar aqui, amados. Vou fazer uma orelha. Ih, meu Deus do céu, será que isso aqui é uma orelha? E a pulga, bem aqui assim, aqui atrás, bem aqui. Opa, não fica no lugar, mas vamos ver quais atividades aí serão mais criativas, né? E não esqueça, né, de mandar pra gente. E essas beleza? expressões, é importante frisar aqui para os senhores, que muitas vezes elas são utilizadas em casa. A mãe, o pai, a avó, o tio, e aí você vai lembrar daquela, eu vou anotar essa daqui. E aí você faça pelo menos umas 5 e tenta reproduzir a sua maneira. Não Como tinha que colocado, você desenharia, né? Uma expressão, né, que eu gosto de usar, dar murro e ponta de faca. Tampar o sol com a peneira. E aí é legal, além de você colocar, você explicar o que é tapar o sol com a peneira. O que é dar murro em ponta de faca. E aí, vê o significado, não esquecendo de colocar as ilustrações. Então, amadinhos, nós temos o seguinte. Falamos, né, em aulas anteriores sobre o período simples, iniciando hoje período composto, tá certo? E o período composto estudado foi o período composto por coordenação. Qual é o conceito que você criou sobre o período composto por coordenação? Muito bem. É período composto porque apresenta mais de uma oração. Quando eu sei a quantidade de oração, é direcionada ao verbo. É só contar os verbos. Pode ser uma locução verbal ou somente verbo, as ações, tá certo? E as orações, elas podem ser o quê? As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Quando eu falo assindética, é porque não vai ter a presença de conjunção. Ela morre ali, você divide, ela ficou quieta. Quando você vai falar nas orações coordenadas sindéticas, aí você já para e vê que ela tem várias classificações. Exato. Certo? Aí você vai. Apareceu a conjunção mas também. Mas também. O que eu tenho aí? Aí qual a ideia? Qual a ideia que está dando esse conectivo mas também? Será que é alternância? Será que é conclusão, explicação? Você tem que analisar, não ela sozinha, você tem que analisar dentro da oração. Qual o sentido? Qual a ideia que está passando? Exatamente. Se nós falarmos aqui, Maria estudou, mas não passou. E aí? Maria estudou, o que nós temos? Uma oração coordenada assindética, mas não passou. Eu tenho oração coordenada sindética. Sindética o quê? Dá uma ideia contrária, está explicando, é uma alternância, está concluindo. Então, o que nós temos aí? Mas, oração coordenada sindética adversativa. Então, é só ligado sempre assim, porque nós vamos ter uma outra aula também falando sobre a polissemia, né? Os vários sentidos das conjunções, tá bom? É necessário decorar? Não tanto, na prática você vai adquirindo o hábito, vai identificando o sentido, né? O contexto de cada uma no contexto, beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui, daqui a pouco a gente volta. Obrigada, tchau. Volta para revisão, até lá.